Oi, pessoal. Voltamos aí com o nosso papo para atualizar. Nós tivemos aí um fim de semana, né? Inclusive com a participação do Brasil na Copa do Mundo. Não foi o que muita gente esperava, mas não perdeu. Então, mantemos aí a chama, né? Continuamos com a chama, né? Ela continua acesa, né? Não... É isso aí. Mas a vida continua, o mundo gira. Foi aí anunciado o fim da guerra Estados Unidos e Irã. Estados Unidos diz que ganhou, o Irã diz que ganhou, e somando 2 mais 2, os Estados Unidos perderam. Perderam porque entraram, primeiro porque entraram numa guerra com quem não estava a fim de guerrear com ninguém. Foi na onda de Israel, de Netanyahu, que é o principal interessado nisso, entrou na guerra, pensou que o Irã era uma Venezuela e esqueceu de fazer os cálculos corretamente. E para vocês terem uma ideia do que isso significa, um drone do Irã, que é feito ali mesmo, um material barato, se muito chega a 50 mil dólares, enquanto que um míssil americano passa dos 400 mil dólares. Então, o Irã fez os Estados Unidos gastar o estoque de míssil dele com drone barato. Além do que não se conta, né? Então, os Estados Unidos não conseguiu controle sobre o Estreito de Hormuz, não conseguiu que o Irã parasse de vender petróleo à China sem passar pelo dólar, e os Estados Unidos também não conseguiram nada com relação ao projeto atômico do Irã. Queria controlar a área toda, né? Tudo que se diz respeito à produção de urânio, refino, essa coisa toda, mas não conseguiu. Então, não tem vitória, só tem derrota. Isso a grande mídia, ela não diz, porque os Estados Unidos gastam muito dinheiro com a notícia no mundo inteiro, domina a notícia no mundo inteiro. Então, sabe, é a mesma história do Vietnã. Saiu corrido de lá. Agora tem um problema. Porque o grande inimigo, entre aspas, né? O inimigo eleito pelo governo americano hoje é a China. E a China não é Venezuela. A potência emergente hoje é a China. Quem está guerreando contra o dólar, que era quem, no fundo, abria os espaços para os Estados Unidos fazer guerra em todo canto, que o governo americano não tem nada de democracia, nunca respeitou a democracia dos outros países, desde a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos invadem o país, não importa o presidente que esteja lá. Não tem nenhum bonzinho. Todos eles são americanos. Pela América. Pelos Estados Unidos. Os outros que se explodem. Engana-se quem disser que tem um amigo na presidência dos Estados Unidos. Não é amigo. É amigo enquanto puder estar tirando alguma coisa de você. Na hora que você for descartável, ele vai embora e tchau. É assim que tem funcionado ao longo da história. Basta você ler a história. Prestar atenção à história. Mas agora, mais do que nunca, porque o mundo mudou completamente e cansou dos Estados Unidos. Com a ascensão do BRICS, que hoje já é uma potência, quase a metade do PIB mundial já passa pelo BRICS, e
com a possibilidade maior, cada dia aumenta mais ainda, a possibilidade das nações fazerem comércio entre si sem passar pelo dólar, e vai enfraquecendo o dólar americano, o dólar não vai acabar. Aí vai ter que revisar suas coisas. E o governo americano faz o que todo império em decadência faz. Ao invés de procurar fazer amigos, guerreia. Cria inimigos. Ameaça. Porque sabe que, inevitavelmente, o dólar vai perder a supremacia como moeda mundial. O Brasil usa o BRICS. A China já está usando algo semelhante. A Índia está usando algo semelhante. A Espanha está procurando copiar o modelo brasileiro. Tudo isso para fazer comércio sem passar pelo dólar. Para não pagar o pedágio, que é quem sustenta a dívida americana, que olha, tá feia a coisa. Não dizem isso por aí. Donald Trump está levando o país a uma insegurança alimentar sem limites. Está empobrecendo a população americana, que não tem resiliência nenhuma para suportar a pobreza, como, por exemplo, nós suportamos. Passar pelo que nós já passamos. O americano não está acostumado a isso. E as coisas estão acontecendo por lá. Aqui, enquanto isso, para tirar o foco disso tudo, não é? Há um candidato à presidência da República que teima em continuar com sua candidatura, querendo passar a ideia de que não tem nada, absolutamente nada contra ele, apesar de provas e mais provas e mais provas que todo dia estoura em todo canto. Tá nem aí. Aí, parcela ponderável do povo evangélico percebeu que Flávio Bolsonaro nunca teve nada de evangélico. Apenas está se aproveitando do evangélico. E como é fácil perceber isso? Se você é evangélico, eu tenho certeza absoluta que você conhece o seu pastor. Já ouviu falar em algum pastor de Flávio Bolsonaro? Meu pastor ou coisa parecida? Não, né? Não, não tem. Ele nunca foi. Ele só se aproveitou. E isso começou a aparecer agora nas pesquisas. Uma grande parcela do povo evangélico está começando a perceber que trata-se apenas de um aproveitador do nome de Cristo, junto a essa parcela evangélica, que começou a acordar. Começou a perceber que não é nada disso, que está sendo enrolado mesmo, e que ele não tem a confiança que as pessoas achavam que podia depositar nele. Não merece confiança. Porque não é do meio, apenas tenta se aproveitar. Deus, pátria e família. Tem nada disso não. É só para se aproveitar. Aí você vê a marcha para Jesus em São Paulo, aí está Tarcísio Dias, Flávio Bolsonaro, prefeito de São Paulo, esse povo. Jesus. E por debaixo fazendo todo tipo de falcatrua aqui para cá. Isso não é ser cristão. Cristão verdadeiro na acepção da palavra, você que é evangélico, sabe como é. Você tem os seus ensinamentos, você está com a Bíblia ali o tempo todo, você acompanha tudo, sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É apenas um grupo de aproveitadores da boa fé dos evangélicos. Mas graças a Deus, graças a Jesus, muitas pessoas já estão acordando para isso e tirando o time, saindo fora. Porque não tem sentido você apoiar quem se diz evangélico
e não frequentou. Olha a idade do cara. Alguém conhece em alguma igreja uma frequência desse cidadão, alguma igreja evangélica? Não tem, e percebeu-se isso. Trata-se de um aproveitador. Carta fora do baralho. Percebeu? Agora, ele convidou a ex-presidente da Caixa Econômica, no governo do pai dele, para fazer parte da possível equipe econômica dele. E essa criatura fala do custo Brasil. Ora, o que o povo chama de custo Brasil é ajuda para os pobres. Entendeu? É o que o senhor Milei está fazendo na Argentina, é algo semelhante, e no caso do Brasil, pior, pelo tamanho da nação e pela montanha de pessoas que podem ser atingidas com eventuais cortes, né, no Bolsa Família, na Farmácia Brasil, a medicação gratuita, que é fornecida largamente nesse país para os pobres, além de outros benefícios, não é, que tem direito. Recordo-me que o Paulo Guedes, quando o senhor Jair Bolsonaro assumiu, uma das primeiras ações dele foi proibir aumento para funcionalismo. Você tem a memória curta, nós estamos aqui para dar a vocês, dizer a vocês, lembrar a vocês o que é que essas criaturas querem para o país. Não há aumento para funcionalismo público. Pode ter inflação, mas não tem aumento não. Esse é um dos caminhos que está sendo desenhado aí, porque a equipe é exatamente a mesma. Além do fato do cidadão ter ido lá para os Estados Unidos e dizer, não, me ajuda aí que eu, né? É visceralmente contra qualquer ajuda ou benefício para o trabalhador brasileiro e está lutando incessantemente contra a mudança da escala de trabalho 6x1. Há áudios, inclusive, dele, combinando aí com os jornalões do Brasil. Eu ataco os trabalhadores e vocês me ajudam. Tipo assim. É esse povo que você quer apoiar? Faça isso não. Acorde. Procura outra corrente política que não seja uma que quer destruir o trabalhador brasileiro e principalmente os avanços que o Brasil está tendo. Você não precisa, eu repito, eu tenho dito sempre, você não precisa gostar de Lula para isso, apenas compare. Só compare. O Brasil está hoje entre as grandes nações do mundo e não é por nenhuma ação de Jair Bolsonaro, não. Nenhuma. A gente conversa um pouco mais no próximo. Segura aí. Vai meditando, começa a questionar, né? Se chegou até aqui, lembra? Deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito. Se puder, manda para um amigo teu. Compartilha que é para a mensagem chegar o mais longe possível. Tá, gente? Até a próxima.